Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. Cerca de 90% das mulheres descreve sentir dores intensas que migram para as várias partes do corpo, especialmente tendões e articulações. É uma síndrome conhecida como fibromialgia. Para falar no assunto, eu vou conversar com o reumatologista, o Dr. Luiz Eduardo Oliveira, e aqui também comigo no estúdio, o fisioterapeuta especialista em acupuntura, o André Luiz Loyola. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo. Como vai? Tudo ótimo. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado. A gente vai falar de um assunto, né, que é a fibromialgia. Explica pra gente, doutor, o que é. Na verdade, a fibromialgia é uma doença crônica que é caracterizada por uma dor difusa, por uma sensibilização central. A pessoa que tem fibromialgia, ela tem mais dor do que o habitual. E não só dor, ela sente mais, o frio incomoda mais, o som incomoda mais. A causa ainda não é muito bem definida, porque a gente sabe que por mecanismos de sensibilidade periférica, estresse emocional, fator genético, isso tudo em conjunto, ele ocasiona uma sensibilidade maior à dor. Agora, outro dia, a gente falou aqui sobre reumatismo, que até então, muita gente, até eu mesmo, eu aprendo diariamente aqui no Band Mulher, eu achava que reumatismo era uma única doença. A fibromialgia tem alguma coisa a ver ou é um dos problemas do reumatismo? Na verdade, o reumatologista, ele trata as doenças clínicas do sistema músculo-esquelético, que não deixa de ser o reumatismo. A fibromialgia é uma delas. No consultório médico de clínico geral, 10% das pessoas com dor têm fibromialgia. Na reumatologia, chega até 25% das pessoas com dor crônica são diagnosticadas como fibromialgia. Então, é uma doença altamente prevalente no dia a dia do reumatologista. Tem cura? Não, infelizmente ela não tem cura, mas a maioria das pessoas consegue conviver muito bem com ela, com períodos de exacerbação e remissão. Em épocas que vai estar melhor e épocas que vai estar melhor. O que a gente costuma dizer é que a doença, o tratamento é multifatorial. A primeira coisa é a educação. O paciente tem que entender que a doença não é uma infecção crônica, não é um câncer, é uma doença que vai dar alguma limitação para ele, mas rarissimamente vai incapacitá-lo totalmente. E que boa parte do tratamento depende dele, tá? Da educação, dele entender o que é a doença, os fatores que precipitam e de tratamento multidisciplinar. Não é só o reumatologista. É o acupunturista, o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o médico de família. É um combo, né? É um combo. É um combo. É um Bom, combo. o André Luiz Loyola é acupunturista e ele está aqui com a Renata, né? A Renata Vargas. A gente vai mostrar agora o uso da acupuntura, né? Que é o ali para aliviar essas dores da fibromialgia. Bom, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. A acupuntura, muita gente tem medo, né? Muita gente que não fez tem medo porque vê uma agulhinha e tudo que tem agulha... É verdade. Ai, não gosto. As pessoas já imaginam que é uma injeção, exatamente. que é alguma coisa dolorida. E, na verdade, a acupuntura não dói. Existem alguns pontos com uma sensibilidade um pouquinho maior, de um modo geral, pontos ou na face ou de extremidades, mas a agulha é muito fina, de um modo geral, a introdução ela é muito superficial e... O importante de nós colocarmos é que não existe um protocolo, não existe um número de agulhas certas para o tratamento da fibromialgia. Isso depende de um diagnóstico feito através de uma anamnese, através do exame de pulso, através do exame da língua, é que nós vamos determinar. Então, a acupuntura, ela procura equilibrar o paciente de uma maneira geral. Tem uma incidência muito grande nas mulheres, André? A maior incidência é no sexo feminino. Por quê? Eu acredito, eu não sou especialista para falar isso, talvez o doutor... Por quê, doutor? Na verdade, não tem uma definição para isso ainda, tá? Como é uma doença multifatorial, ela mexe com a sensibilidade periférica, cá, doutor, vem cá. questões emocionais. Eventualmente, a mulher, ela pode estar mais vulnerável a esse tipo de situação. Hoje, a gente ainda não sabe o porquê disso. Se é fator hormonal, se é o tipo de vida que a mulher leva. Hoje, a gente não pode dizer o porquê disso. Tem uma faixa etária? Sim. Na verdade, a fibromialgia,
a sensibilização central que eu falei, aquela sensação maior de dor ou de desconforto, ela já começa na infância e na adolescência. Então, é até um diagnóstico que pode acontecer na adolescência e é subdiagnosticado. Geralmente, o pico de diagnóstico é entre 25 e 65 anos de idade. É quando você mais vê o diagnóstico de fibromialgia. Uma preocupação que a gente tem, que a gente tinha muito, que a pessoa não está inventando, ela não está somatizando, ela sente a dor. É isso aí. Ela tem um motivo. E o que a gente costuma observar, pelo menos na minha prática, é que mesmo tendo essa faixa enorme de idades aí, que pega desde a infância até os 65 anos, mas de um modo geral, quando existe uma alteração hormonal, com chegada de menopausa, isso se exacerba. Os hormônios. Isso acontece, os hormônios mexem, podem favorecer. Às vezes não diretamente, mas também com questões emocionais. A sensibilidade ao dia a dia, aos fatos cotidianos também influenciam a dor. Me corrija se eu estiver errada, tá, doutor? É um questionamento, eu estou aqui na posição de todas vocês que estão aí do outro lado, para perguntar mesmo, para a gente tirar as dúvidas. Tem muita gente que não teria, né, condições de ouvir um profissional como vocês que estão aqui. Enfim, nós mulheres acabamos, a gente somatiza muito as coisas, né? Os problemas na vida, tudo a mulher, ela tem essa facilidade, ela tá rindo, porque é verdade, não é? A gente vai somatizando, enfim. O fato da gente, além, lógico, da questão hormonal, a TPM, a menopausa, tanta coisa, ainda tem esse problema. A mulher, ela sente, né? Tudo da mulher. A mulher tem uma sensibilidade maior para determinados assuntos. Isso também faz com que a gente também vá adquirindo tantas patologias, tantos problemas? Sim. Na verdade, a gente faz alguns estudos de ressonância, vendo avaliação funcional de pontos de dor e pontos de sensibilidade. A gente percebe que algumas pessoas, quando tem algum estímulo, aquela região ela é deflagrada, ela é estimulada. Existe um sistema chamado sistema límbico, que é o que mexe com as emoções. Então, eventualmente, uma vez estimulada, qualquer estímulo, por menor que seja, ele já é um gatilho, o gatilho é mais baixo, o limiar é mais baixo. Então, aquilo que não me incomodaria vai te incomodar mais. Então, isso é o gatilho, ele é mais sensível, ele dispara mais. A acupuntura hoje já é reconhecida, é um tratamento onde muitos médicos até solicitam, enfim. No caso da fibromialgia, onde que você vai agulhar mais? Ou depende, vai de cada caso? Depende da anamnese, depende da história que o paciente me traga, depende do exame de pulso que a gente faz. Nossa modelo tem fibromialgia? Ela tem fibromialgia. Onde? O que você sente? Eu sinto dores constantes, são crises, né? Pico de crises que dá. E a acupuntura, ela me ajudou muito no equilíbrio dessa dor. Ela alivia. Parece que os pontos, são dores constantes numa região. E onde que você mais sente? Sempre nas pernas. Uhum. Tem paciente que fala assim, é uma dor que vem na alma. Uma dor que vem na alma. Gente, é muito sério. Porque imagina você viver com dor. O que eu ia falar, na hora que você estava falando das mulheres, graças a Deus eu nasci homem. Porque a mulher, mas você fala por a mulher, ela tem uma sobrecarga enorme hoje da vida. É verdade. A mulher, ela trabalha em casa, mesmo que o marido ajude, que o companheiro ajude, ela trabalha em casa, ela trabalha na rua, ela cuida dos filhos. E hoje a competição está enorme. Hoje a gente tem que matar um leão a cada dia. Então, a mulher é muito mais sobrecarregada do que o homem de um modo geral. Como que é feito, então, para a gente finalizar? Mostra para a gente, André, como que é feito o trabalho de acupuntura? Vamos nós. Depois de uma avaliação prévia, do exame de pulso, exame de língua e da história, nós elegemos alguns pontos. São mais de 700 pontos no organismo. E aí, logicamente, existem pontos com mesma função. Então, diante desse exame, eu posso entender, na filosofia da medicina tradicional chinesa, que existe um bloqueio de energia em um canal que tem uma relação com o órgão, que tem um excesso de energia ou uma deficiência de energia desse órgão. E aí a gente coloca os pontos, imagina uma rede de águas pluviais e o bueiro seriam os pontos de acupuntura. Então, quando você coloca no ponto, você estimula ou para que essa energia circule mais ou que ela circule menos. E a ideia é que você mantenha essa energia de uma maneira harmônica, né? E aí os pontos, a gente sabe o trajeto dos canais, a gente vem, localiza geralmente, o até ponto. Quantas agulhas você aplica em um caso desse? Olha,
Existe uma teoria na medicina tradicional chinesa que quanto menos agulha você coloca, melhor para o paciente, melhor para o seu tratamento. É, porque a gente que é leigo, às vezes acha que na acupuntura a quantidade de agulhas é que dá o resultado. Quanto Nada mais disso. você fecha o diagnóstico e você consegue, de repente, tratar com 3, 4, até 10 agulhas, melhor. Né? Eu conheço profissionais que usam muitas agulhas. Não estou condenando isso, não. Isso daí é uma coisa que eu aprendi dessa maneira e eu procuro usar o quanto menos agulhas, menor. Qual o percentual de melhora, André, quando a pessoa trata com acupuntura, né? Porque muita gente está nos assistindo, algumas pessoas provavelmente com esse problema, nunca pensaram em tratar com acupuntura e a gente está dando essa opção agora, né? Através de você aqui falando sobre. Eu costumo, a minha experiência me mostra o seguinte, de um modo geral, com relação às crises, às dores, o paciente ele chega a melhorar em 2, 3 sessões, algumas vezes 80%. Agora é importante o que o colega falou, que a fibromialgia ela não tem cura. Então a gente precisa controlar, equilibrar isso daí. E aí é interessante que o paciente, mesmo que ele saia dessa crise, que ele dê continuidade com um profissional de educação física, com uma boa nutrição, com os medicamentos prescritos e regulados pelo médico. E sem se automedicar, que é importantíssimo, Exatamente. Não é? E aí o uso, de repente, também da fisioterapia convencional, do Pilates, do RPG e por aí vai. André, muito obrigada pela sua participação. Olha, te desejo melhoras, Renata. E parabéns porque está se cuidando, né, André? Eu acho que é isso, ficar com dor que não vale, nem se automedicar. Buscou uma alternativa para ficar bem com a vida, né? Isso aí. A gente vai para o intervalo rápido. No próximo bloco, a gente continua esse assunto. Ainda hoje nós vamos conhecer a história do chá. Eu adoro chá. Então hoje vai ser incrível aqui. A gente tem também o nosso quadro Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar das manias das nossas crianças. O programa está começando e eu te convido a ficar com a gente. Não sai daí. A acupuntura é uma especialidade médica reconhecida desde 1995 e serve para prevenção e tratamento de diversas doenças. Também para promoção à saúde em geral. Através do uso de agulhas inseridas em pontos estratégicos do corpo de forma indolor, o cliente equilibra e harmoniza o seu organismo. A acupuntura vem se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Estamos de volta hoje falando em fibromialgia. Eu converso aqui com o reumatologista, o Dr. Luiz Eduardo Oliveira, e agora aqui comigo também a Djanira de Paula, que é professora e tem um estúdio de Pilates, né, na Tijuca, e vai falar um pouco dessa outra alternativa para quem quer aliviar as dores. Seja bem-vinda, já está ali mostrando os exercícios. Eu vou já ir para a gente conversar, tá bom? Acupuntura, Pilates, exercícios físicos, se movimentar é fundamental? Fundamental. Quando a gente trata paciente com fibromialgia, a gente divide em 2 grupos, não medicamentoso e medicamentoso. Como a gente falou, paciente que com fibromialgia ele é muito sensível. Então, às vezes, a medicação numa dose baixa ele tolera mal. Então, a gente sempre preconiza, nos quadros leves a moderados, tratamentos não farmacológicos. Seja ele caminhada, ciclismo, pilates, acupuntura, antes de começar o medicamento. Para casos mais graves, a gente já começa com uma dose baixa do medicamento, junto. Desculpa, doutor, pode completar? Claro. O paciente, ele pode desenvolver outras síndromes, como, por exemplo, depressão, enfim, né, pela situação de uma dor constante? Sim, na verdade, a sensibilização central não é incomum você encontrar dores de articulação temporomandibular, alteração de tubo digestivo, dor abdominal, diarreia, cefaleia, dormência nas mãos. Isso é muito comum em quem tem fibromialgia. São outros sintomas, dor abdominal, que você não consegue identificar a causa. Então, além da dor difusa no corpo, ele também tem outros sintomas não articulares. Outros sintomas e que por isso a importância de procurar o quanto antes um profissional da saúde, né, para se medicar, para buscar alternativas e ficar bem, Sim. né, doutor? E no caso da depressão, em torno de 50% dos pacientes têm depressão.
Então a gente tenta usar algumas ferramentas para tentar chegar no diagnóstico e tratar especificamente a alteração que você encontrar. Olha, Djanira, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, fala pra gente, seja bem-vinda, nossa modelo, fala pra gente, né, quais são os benefícios do Pilates para quem tem fibromialgia? Tá. Então, pode fazer, Camille, a Mermaid. Isso. Bom, a gente tem notado duas abordagens são interessantes. Um, relaxamento, e aí no Pilates a gente trabalha muito a respiração. Então, através desse trabalho respiratório, eu tenho como relaxar a musculatura, principalmente da cadeia respiratória, que envolve pescoço, ombros, né, toda a cadeia, toda a parte da torácica e tal. Agora, um trabalho muito importante é o de força isométrica. Então, o Pilates, basicamente, ele trabalha a força isométrica e excêntrica, que é você puxar para longe, para distensionar. Então, a gente nota que com esse trabalho, acaba tendo um efeito hipotensivo depois e um relaxamento maior da musculatura. E aí, esses alunos acabam dormindo melhor e diminuindo a dor. Para quem quer começar, tem alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação. Normalmente eles passam pelo médico primeiro e o médico liberando para fazer o Pilates, aí é só chegar e a questão está nele se adaptar, essa adaptação primeiro. Então a gente vai fazer de tudo para criar um ambiente confortável, com uma luzinha baixa, um trabalho até de luz mesmo, né? Uma aromaterapia, para poder ele ficar bem à vontade, se sentir acolhido. No caso da luz, a cromoterapia, a aromaterapia também funciona? Também funciona, eu aplico muito no meu estúdio. A gente pede um cheirinho onde a pessoa consiga ficar relaxada, que agrade ali naquele lugar. Então a pessoa ela tem que se sentir acolhida, porque ela faz um esforço muito grande para chegar ali. Verdade. Eles se sabotam o tempo inteiro. Então Por aquela causa da coisa, dor, não é, doutor? né? Sim. Então, na verdade, o que a gente sempre preconiza, que independente da atividade que faça, que seja uma coisa gradual, escalonada, porque ele vai sentir dor. Então, a gente sempre fala isso. Você vai começar uma atividade física, vai te incomodar no início, mas insista, faça de uma forma individualizada e escalonada. Com o tempo, a tendência é que ele tolere mais a atividade física. Agora a gente tem um depoimento da Ana, que faz Pilates e tem fibromialgia. Vamos ver? Vamos ver. Meu nome é Ana, tenho 52 anos, recebi um diagnóstico de fibromialgia há mais ou menos uns 2 anos e assim eu sofria muitas dores nas articulações, nos cotovelos. O quadril doía muito. Com o Pilates eu tive um grande benefício, muitas melhoras. No primeiro momento foi o quadril, que eu sentia dores, assim, até para caminhar pouca distância, distâncias pequenas, eu sentia muita dor que se espalhava pela perna inteira. Agora eu não sinto nada, absolutamente nada no quadril. Benefícios nas articulações, cotovelos, sinto menos dores, a cervical eu sinto menos dores. E em relação ao momento atual, eu tive um grande benefício porque eu costumava acordar com muitas dores, principalmente nas costas e lombar. Eu estou acordando bem melhor porque eu tenho um sono melhor. No momento da execução dos exercícios, eu sinto acionar os pontos que são doloridos, mas depois passa. Então, eu tenho tido um grande benefício com Pilates e com o método atual. Muito bom. Então, Justamente isso. Então, a gente começou a enfatizar um princípio do método que chama alongamento axial, que é justamente esse isométrico excêntrico. Isso busca uma concentração maior e um controle maior do aluno. Então, naquele momento, ele tem uma oxigenação maior no corpo dele, porque ele está todo concentrado fazendo o exercício de força. por exemplo, né? Por o movimento que ela exemplo, tá esse fazendo. exercício que ela está executando. Então, ela está pensando sempre em distensionar, em ir para longe, né? Em crescer. E aí, como é uma musculatura muito sofrida já, com muito estresse, muita fadiga, essa oxigenação que faz, ela acaba depois melhorando essa tensão
local. Agora, vale ressaltar que é um tipo de atividade que não pode ser feita em casa sozinha, tem que ser com a ajuda de um profissional, não é isso? Exatamente, como o doutor falou. Como é uma coisa gradativa e muito individualizada, você tem que ter a sensibilidade do momento do teu aluno. Então, às vezes, você faz uma proposta e você sente que ele não está aceitando muito essa proposta, você tem que mudar para uma outra. E, de repente, alternar entre a força e o relaxamento. Então, é muito um trabalho, sim, de sintonia fina mesmo com o teu aluno. Olha, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada, Djanira, pelas dicas, né? Muito obrigada. Como é que é o nome da aluna? Essa é a Camila, minha instrutora, Camila, na instrutora. verdade, trabalha muito obrigada, comigo. tá, Camila? Parabéns. Aí fiquei te olhando, dá vontade, né, doutor? Muito obrigada. Bom, doutor, considerações finais rapidinho para a gente encerrar o assunto. Quais suas dicas para quem está nos assistindo? Então vamos lá. Na verdade, o diagnóstico correto é importante. Consultar um reumatologista é fundamental para o diagnóstico. A gente tem as sociedades de reumatologia, tanto a do Rio de Janeiro quanto a brasileira, que fornecem material instrutivo para isso, para você pegar uma informação mais fidedigna, tá? Seguir orientação. O tratamento ele é multidisciplinar, o paciente tem que entender que ele faz parte do tratamento. Não vai ser um remédio, 2, 3 juntos que vão resolver. O remédio faz parte do tratamento, junto com a atividade física, seja ela qual for, e que ela seja individualizada. É isso. Muito obrigada, doutor Luiz Eduardo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Band Mulher, tá bom? Obrigado pelo convite. Bom, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco tem Brincadeira é Coisa Séria. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e hoje também é dia do quadro Brincadeira é Coisa Séria, que vai falar das manias das crianças, que é algo comum, a gente sabe, eu sou mãe, você que é mãe, papai, você sabe que essas manias de vez em quando aparecem, né? E na maior parte das vezes desaparecem também rapidamente quando elas crescem. Mas quando saber se essas manias se tornam um risco, por exemplo, e a criança precisa de ajuda especializada? É o que nós vamos ver agora no nosso quadro. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre manias de criança. Bem, toda criança tem necessidade constituinte de hábitos, né? Para formar a rotina dela e dar segurança para o desenvolvimento dela, ela precisa de hábitos. Então é muito comum que os pais construam algum comportamento no qual a criança vai fazendo todos os dias, um pouquinho antes do banho, antes de dormir, ler um livro. Isso é muito comum e muito saudável. Mas a partir de um momento, pode ser que esse comportamento gere sofrimento na criança. Então, algumas crianças têm necessidade da leitura de um livro, têm a necessidade de um hábito. A partir do momento que o hábito deixa de ser um prazer e torna-se necessidade, a gente tem que acender uma luzinha de alerta, porque é preocupante. A Alice tem algumas manias, algumas eu acho boas e outras eu acho que me irritam um pouco. Ela gosta de, antes de dormir, assistir Chaplin. Ela tem um box do DVD do Chaplin e ela só dorme assistindo Chaplin. Bom, eu gosto muito de assistir Chaplin porque eu amo, eu acho ele muito engraçado e eu me inspiro muito em todos os atores. Ela tem uma camisa da sorte, que ela titulou que aquela é a camisa da sorte. Então, quando ela vai fazer algo que ela acha importante, ela só sai com a camisa da sorte. E aí, se tá suja, tá lavada, não interessa, ela vai botar a camisa da sorte. Eu acho que se eu não for com a camisa da sorte, eu acho que vai dar azar às vezes. Porque eu acho que ela foi em muitos lugares que eu acho importante pra mim, por isso ela é minha camisa da sorte. É muito comum que no início da vida, por volta dos 6 meses, até um ano e meio, 2 anos, as crianças usem alguns objetos transicionais que a gente chama. É um paninho, é um ursinho. Isso é ok, é saudável e esperado para esse momento. Se isso se prolonga, também a gente acende uma outra luzinha de alerta. A mania dela que me deixa um pouco preocupada é a mania de perfeição. Quando ela começou a alfabetizar, que ela tinha que escrever, ela ficava apagando e escrevendo o A, o E, o I, o O, 500 vezes até ficar perfeito. E isso ela trouxe até hoje. E eu fico preocupada que se lá na frente essa mania de ser tão perfeita o tempo inteiro vai acarretar em alguma coisa. Bom, até hoje eu faço tudo certo assim, porque
Eu acho que eu gosto de ser perfeccionista e eu acho que tudo tem que ser certinho pra mim. Então a gente percebe muito em crianças pré-escolares que têm a necessidade da escrita perfeita, da leitura perfeita, elas ficam muito receosas com a tarefa do ditado da escola. É mais ou menos nesse período que a gente consegue observar esse comportamento onde um hábito vira um toque, né, uma mania, e que isso gera um sofrimento muito grande para a criança e que isso precisa ser levado para uma avaliação psicológica. Não pensei em procurar ajuda porque até então acho que está controlado, assim. Quando eu sentir a necessidade, acho que eu vou procurar ajuda. Porque se a gente não escuta o que esse comportamento está querendo dizer, essa ansiedade, né, que está representada por esse comportamento, isso vai se desdobrar em muitas outras doenças e transtornos psíquicos na fase de adolescência e de adulto. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, são os mais comuns que a gente vê hoje, que representam essa ansiedade que já estava desde o início e que não foi ouvida e que vai ganhar uma voz muito mais forte na fase da adolescência e do adulto. Importante que a gente observe o comportamento da criança e se algo se torna muito recorrente, algum comportamento seja recorrente até se tornar necessidade para a criança, você observa. Se realmente aquilo permanecer por um tempo, você tem que buscar ajuda para o teu filho ou para essa criança que está precisando. São as manias das nossas crianças. Por exemplo, eu sempre divido as minhas coisas aqui com vocês. Eu tenho um sobrinho, agora já está com 19 aninhos, mas ele tinha um pijama do Batman que a gente tinha que providenciar outro pijama, porque senão o pijama não saía. Ele dormia, acordava, comia, tudo ele queria fazer com esse pijama. Então a gente precisa saber lidar e também saber o momento de pedir ajuda. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa, gente, que eu simplesmente amo, que é chá. Né? Você de casa, né, gosta de tomar um chazinho, a gente sabe que vem de longas datas, que tem uma história maravilhosa e olha, alguns são servidos de modo tradicional ou descolado. O chá está sempre presente em bares, restaurantes, receitas e até gerando outras bebidas, tá? Eu tô falando dos chás, como eu disse, é uma bebida que eu particularmente adoro. A minha vozinha, eu lembro, porque a minha avó Juliana Reis, que é especialista em chás, né? E é fundadora de uma famosa marca de chás. Eu achei muito legal, te convidei, porque olha, gente, que criatividade. Você vai a uma festa, daí você chega na festa, você encontra, né, isso é o quê? Esse é um carrinho, né, de chá. É um carrinho de chá. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Gardênia. Achei muito legal, né? Muito e olha, bacana. uma coisa também que, assim, eu acho bem legal, eu sou nordestina, a gente não tem muita mania, assim, no Nordeste de tomar o chá gelado, né? Não tem o costume, mania não. O costume, eu venho com a mania da brincadeira, coisa séria. A gente não tem costume de tomar muito chá gelado, o que aqui no Rio de Janeiro já é muito comum, mate, enfim, aquele chazinho gelado. É verdade. Eu confesso que eu adoro chá, mas gosto mais do quentinho. À noite, o quentinho. Sim. O chá, na verdade, é assim, uma bebida muito versátil, né? Então, acho que isso que é o barato. A Ganti, ela tenta trabalhar muito com essa questão, porque dependendo do lugar, o chá, ele pode se demonstrar de diversas maneiras diferentes. No sul, tem o costume do chimarrão, que não deixa de ser, né, uma infusão herbal quente. No Rio, a gente já pega o mate e utiliza tostado. E eu, particularmente, também curto muito o chá quente por causa dessa memória afetiva, né? Essa coisa que o chá memória traz. Afetiva, exatamente. A memória afetiva, né? A nossa chá... avó, aquela historinha, tá meio dodóizinho, o chá, né? Exatamente. Ele traz aquele acolhimento e, para algumas pessoas, representa muito rituais, encontro assim, com de as saúde. amigas, exatamente. Claro. A gente tem a história do chá que vem aí atravessando gerações e gerações. E é sempre um prazer. Vamos encontrar para um chazinho? Com certeza. Vamos tomar um chazinho? Vai lá em casa
adoro tomar um chazinho. Super, E é tão exatamente saudável, isso. não é? Muito. Agora me explica, a gente tem aqui uma carrocinha incrível, né? Adoro você, dona de casa, você aí na sua casa, você ter sempre um filtro assim para você colocar ou a água aromatizada ou também um chá para servir. Isso é uma forma atraente, né, de você quebrar um pouquinho esse preconceito que algumas pessoas têm com o chá, porque Tem preconceito com chá? Me fala quais são, Juliana. Por exemplo, uma pessoa que associa chás a uma bebida medicinal apenas, para quando tá com indigestão, ou quando tá com uma dor de barriga. Ou quando tá estressada. Ou quando tá estressado. Ou quando quer emagrecer. Também. O chá no mercado aqui no Brasil, ele é muito utilizado dessa forma, chás para emagrecimento, várias fórmulas que a gente vê aí, né, fazendo sucesso, mas que não necessariamente tem um paladar aprazível, agradável. Agora me conta, o seu tipo de chá, né, que é essa opção que a gente está dando agora para a mulherada que está nos assistindo e para os meninos também, porque tem muitos homens nos assistindo agora, né? Enfim, mas o seu tipo de chá, quando a gente está falando de um chá para receber, para um evento, você vai fazer uma festinha em sua casa, enfim, é outro tipo de chá, uma coisa mais aromatizada. Sim. É diferente do medicinal. Na verdade, todos têm propriedades funcionais, né? A gente trabalha apenas com ervas, frutas, flores que têm, né, suas propriedades que ajudam bastante na saúde, então todos são de alguma maneira medicinais. Porém, aqui a gente está com uma proposta mais gastronômica, que é justamente botar nesses filtros o chá para ele ficar mais atraente, com um paladar mais elaborado. Crianças adoram, assim você consegue, assim, de uma certa forma, incluir um alimento extremamente saudável no cotidiano da tua família. Por exemplo, meu marido sempre gostou muito de refrigerante e uma das formas que eu consegui reduzir o consumo lá em casa de refrigerante foi fazendo jarras de chá, colocando chás aromáticos. Aqui temos infusões herbais. Fala pra gente, vai explicando. Isso. Ensina algum chá pra gente. Por exemplo, existe uma diferença, Gardênia, entre chás e infusões, tá? Chá, ele é normalmente proveniente de uma planta que se chama Camellia sinensis, que é uma planta que tem origem chinesa, asiática, muito conhecida no Oriente, muito consumida no mundo todo, mas não tanto aqui no Brasil, a não ser por culturas assim orientais. Infusões já são todas aquelas outras ervas, flores, frutas que a gente coloca no processo de ferver a água e tira aquela bebida. Então, infusões herbais, por exemplo, camomila, dentro do mercado, da indústria, né? Ela não é considerada chá, ela é considerada uma infusão. Entendi. O famoso hibisco. Ou seja, aqueles saquinhos, pra gente explicar melhor, que a gente compra. Olha, eu tenho um aqui. Tá, os saquinhos, os famosos saquinhos que a gente compra em supermercado, a gente esquenta a água, né? Sim. Depois mergulha o saquinho na água. Esse ritual, confesso que até já me acalma, tá? Claro, Só de pensar já me acalma. É enfim, mergulha o saquinho na água. Daí você escolhe um filme, você escolhe um livro, vai tomando seu chazinho, ele já vai acalmando. Enfim, é uma infusão. É uma infusão. Da mesma forma que aquele bodo que a vovó preparava, é uma infusão. que pega lá a plantinha, né? Antes de existir os saquinhos, a gente fazia com a folhinha, enfim, fazia a infusão, cozinhava, depois você coava, colocava na xícara para servir. Isso é infusão. É uma infusão. Temos esse processo de infusão, que é o processo de preparo da bebida, mas temos também, por exemplo, aqui, o hibisco. O hibisco, ele é uma infusão. Ele não é considerado dentro do mercado da indústria um chá, porque chá é chá preto, chá verde, chá branco, que tem a Camellia sinensis, que tem cafeína e tal. Mas, por exemplo, o hibisco hoje é um chá que está bem na moda, não é? Para usar, acho que para emagrecer. Exatamente. Para celulite, enfim, né? Tudo que a gente coloca hibisco aqui, eu tenho uma infusão de capim-limão, morango, hibisco e hortelã. Inclusive nessas clínicas de estéticas, muito quando a gente vai fazer um tratamento detox, ajuda o hibisco é muito pedido. Muito, é diurético, dá uma acelerada no metabolismo, ajuda a desintoxicar o organismo. O que é que você tem aqui, Juliana? Aqui eu tenho o Strawberry Fields, que é uma infusão herbal. Pode servir? Claro, por favor. Capim-limão, morango, hibisco e hortelã. Esse tá com 0 açúcar, tá? Porque é uma das questões com o hibisco. Como que prepara? Como que prepara? É um chá.
Um chá. Não Sim. é infusão, é um chá. Sim, Tá? Como sim. que prepara esse chá? Bom, você tem duas maneiras, tá? Você vai colocar a água para ferver, se for uma água de qualidade, de confiança, tá? Então você vai colocar a água para ferver, quando chegar no ponto de fervura, você desliga o fogo e aí coloca a tua erva lá. A erva que você escolher. Exatamente, é que você escolher. Se for para Essa cor aqui que nós temos, que fica lindo, né? Para servir caso você vá receber em sua casa, é por conta do hibisco, certo? Sim, essa cor é por conta do hibisco com morango. Aham. Se você colocar o hibisco puro, fica um vermelhão mais cor bordô, mais cor de vinho. Aqui, como é um blend, né, que é uma mistura com outras coisas, aí dá uma clareada e fica essa cor mais translúcida, um vermelho mais daqui você sanguíneo. colocou morango, hibisco, capim-limão e hortelã. capim-limão, bom, hein? Sim. E hortelã também muito bom. Muito bom, muito bom. Dando uma bebida que suaviza Quais pouco as propriedades, né, de tudo isso que você misturou para a gente ensinar para você que está em casa? Exatamente. Essa é uma bebida energética, tá? Ela é, de uma certa maneira, é muito boa para você começar o dia. Então, uma bebida revitalizante, é uma bebida refrescante que dá um up no sistema imunológico, dá um up no astral, porque o chá, ele super hidrata, tá? Aqui, por curiosidade, eu tenho uma outra que é relaxante. Então espera que você vai ensinar pra gente. Claro. Não sai daí não, depois do intervalo tem mais dicas. E lógico, né, Juliana, que eu vou te explorar bastante aqui. Eu quero saber, porque toda mulher quer saber disso, qual é o chá que deixa a gente, assim, desincha, desintoxica, deixa a gente seca? Sim. Qual é o chá que deixa a gente mais magrinha? Depois do intervalo ela vai dar a dica pra gente. Com Não certeza, sai daí, a com gente volta certeza. já. Depois da água, o chá é a bebida mais consumida no mundo. Uma das lendas diz que ele surgiu na China em 2737 a.C., quando o imperador Senong estava meditando embaixo de uma árvore e folhas caíram em uma água que estava sendo fervida para ele. O imperador experimentou a infusão e achou seu sabor refrescante. A árvore era da espécie Camellia sinensis. Surgia assim o chá. Muito tempo depois, portugueses que moravam na Ásia levaram o chá como presente para sua terra natal, mas foram somente os holandeses que começaram a comercializá-los. Por ser uma bebida cara naquela época, apenas a alta sociedade tinha condições de consumi-la. Os britânicos, por exemplo, só aprenderam a prestigiar a bebida após 1662, quando o rei Charles II casou-se com a princesa portuguesa Catarina de Bragança. Catarina espalhou sua paixão pelo chá por toda a corte e mais tarde pelas colônias inglesas. Depois disso, a popularidade da bebida espalhou-se ainda mais pelo mundo. Vai um chá gelado, eu tô tomando chá. Isso é um chá. Hoje eu aprendi a diferença do chá e da infusão, que é aquilo que eu amo que a minha vovó preparava. Isso? Sim, exatamente. Exatamente. Chás são chá preto, chá verde, chá branco, e infusões são todas as outras frutas, ervas, flores que a gente coloca na água e tira uma bebida gostosa, medicinal. Então, aqui no Brasil temos uma cultura muito forte das infusões herbais, né? Temos uma cultura muito forte ligada à nossa biodiversidade, que é muito rica, né? A natureza daqui oferece, por exemplo, a erva mate, que é uma planta brasileira e que tem muitas propriedades, que tem vários estudos. Tem chá da moda? Tem chá da moda. Qual é o chá que está na moda No agora? momento é o hibisco. O hibisco é então, o queridinho. O hibisco a gente está tomando o chá Sim, da moda. sim. Agora você tem aqui várias ervas, né? Sim. A gente, sim. por exemplo, a gente costuma, eu acho lindo, tem baratinha, tem de vários preços a caixa do chá. Ah, claro. Para você ter em sua casa uma caixinha com sim. chás organizado. Você está precisando, seja medicinal, está sentindo alguma coisa, ou você vai convidar uma amiga, daí põe a caixinha do chá, tão bonitinho. Né? Qual é a melhor forma para você montar e receber? Você está aqui com o seu... Gente, eu estou apaixonada nesse carrinho, né? Então, é o sonho de consumo. Mas para quem está em casa ou quer, por exemplo, você tem um negócio, quer colocar... Porque geralmente é sempre café, né? Exatamente. Sempre o café. Mas você pode servir um chá no seu escritório, eu acho que é mais saudável. Muito, muito. O chá, ele tem
essa característica acolhedora, né? Em várias culturas o chá é uma bebida de recepção, sempre. No Brasil a gente perde realmente para o café. No mundo inteiro o chá é a segunda bebida mais consumida. Depois da água, no Brasil, é o café. Então, tem essa questão aqui, mas que estamos vivendo um momento de explosão de chás aqui mesmo. A gente começa a encontrar pessoas, essas novas gerações que buscam saúde, que buscam coisas assim, alimentos mais saudáveis, que já estão mais conscientes. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes que são numa faixa etária mais jovem e que adoram e que já querem bebidas naturais. Então, uma ótima maneira de você estar recebendo pessoas, sim, é aromático, é colorido, tem uma experiência sensorial envolvida. E isso que você falou da caixinha de chá é muito legal, porque o chá, ele nos remete a um ritual, ele nos remete a algo que pode ser compartilhado. Diferente do expresso, né? Que você vai lá e toma um shot para dar continuidade ao seu dia, uma coisa rápida, é feito para ser ali num balcão. Não, eu acho que vale salientar também, o café tem as suas propriedades. Claro. A gente já falou aqui sobre isso, a gente sempre dá dicas para vocês. Sim. Mas vale salientar que a gente já tem uma vida tão estressada, a gente acabou de ver, né, o André aqui, o doutor também, Luiz Eduardo, dando dicas para a nossa saúde, para pessoas que têm problemas com dores, mesmo você não tenha dor. Mas eu acho que nós somatizamos muito, isso eu falei no primeiro bloco, a mulher vem com isso, né? Eu sempre cito que eu acho incrível, achava ele um homem incrível, Sambetiba, quando ele fala homem cobra, mulher povo, porque a gente é povo mesmo, a gente quer dar conta de tudo, a gente sofre pelo filho, a gente dá conta da casa, a gente quer arrumar a casa, trabalha, é dupla, tripla jornada às vezes. Então acho que a gente precisa buscar rituaizinhos e coisas simples para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. O chá é barato, muito barato, não é, Juliana? Dá pra gente tomar um chazinho de vez em quando, chegar em casa, tá estressada, filho gritando muitas vezes, ou você vê com a carga pesada do dia. Essa é a palavra, não é? O chá desacelera. Desacelerar, porque o café, querendo ou não, ele vem com essa função, ele acelera o metabolismo. O chá desacelera. E a gente já tem uma vida acelerada demais, então a gente tem que buscar alternativas para a gente ficar bem, não é? Claro, sem dúvida. Bem-estar é tudo e o chá é uma grande ferramenta para ajudar no dia a dia. Simples e muito significante. Agora todas estão esperando a sua receita para a gente dar uma afinada na silhueta. Receitinha simples assim para dar uma desintoxicada. Chá verde, tá? Que é super diurético, que tem uma dose ali de cafeína controlada. Mas pode em cápsula? Pode em cápsula, porque pode tem em um chá verde em cápsula Se também. você tiver querendo... puder fazer melhor. Eu adoro o paladar do chá. Tem gente que não curte tanto, então é uma opção. Eu também adoro o paladar do chá e sem açúcar. Sem açúcar, Se claro. você puder, pra chá emagrecer sem verde, açúcar. camomila, seja qual for o chá, Sim. não colocar açúcar, tenho certeza que você vai gostar mais ainda, não é, Com Juliana? certeza, Sem com a certeza. mistureba É um do açúcar. hábito. Começa aos pouquinhos, faça uma vez, vai achar estranho, a segunda vez você já começa a se adaptar, na terceira vez você não vai querer mais parar. Vai amar. É. Agora, aqui temos um chá calmante, não é isso? Isso, O que essa tem é nesse chá? uma infusão de camomila, lavanda, limão siciliano. E ele tem propriedades antidepressivas naturais, por causa da mistura da lavanda com a camomila. Eu vou querer um pouquinho desse. É me serve, digestivo. Juliana. Esse aqui tá uma delícia. Agora eu quero... Esse é calmante, digestivo. Sim. Digestivo. Ele é um tônico do sistema nervoso, né? Ajuda com propriedades assim que dão uma desestressada. É um Vão chá limpar, bom. é um tônico. Exatamente. Vai lá mais profundo nessa limpezinha. Exatamente. Por exemplo, é muito bom para quem tem insônia e tem dificuldade de desacelerar, de dormir. Está adoçado com um pouquinho de mel, que é uma forma que eu acho bem tranquila para quem não quer tomar o açúcar. Óbvio, o mel é calórico, tem algumas questões, mas é uma opção, né? Principalmente para quem tem criança em casa e que rejeita a bebida, né, totalmente não adoçada. Então, agora vamos mostrar a receitinha que você fez em casa pra gente aprender mesmo a fazer um chá maravilhoso. Claro, vamos lá. Então, pessoal, temos aqui a água no ponto de fervura, né? Tá fervendo. Desliga o fogo.
e deixo abaixar um pouco a temperatura. Isso aqui é importantíssimo para que a gente não queime, né, as folhas do chá, já que estamos trabalhando com chás em ervas, em folhas soltas, são materiais mais delicados, mais sensíveis, então não vale a pena colocar a planta direto na água fervendo. É legal deixar o fogo abaixar um pouquinho. Aí aqui nós temos um mate com gengibre e canela, tá? Erva mate tostada, que é uma erva da América do Sul, muito rica em poder antioxidante, muito boa para dar aquela energia, dar aquele up também no astral, quando a gente está se sentindo meio cansado. É uma forma de você estar substituindo a cafeína do café por um outro tipo de bebida energética. Tem cafeína também, mas a forma que o seu organismo absorve é diferente. Então fica aqui essa opção. Para 1 litro de água, eu vou utilizar uma colher de sopa cheia. Se você quiser fazer doses individuais, tomar a sua xícara de chá, eu recomendo uma colher de chá por xícara. Então, fica à vontade, se for servir 2 pessoas, 2 colheres de chá. Como eu gosto de fazer o chá gelado para colocar na geladeira, como eu falei, para minha família, então eu faço com 1 colher de sopa 1 litro, tá? Já fervi a água, vou separar aqui a erva. Então é isso, tá aqui sua xícara de chá para você desfrutar, para você curtir, né, um pouquinho do seu dia, desacelerar o teu ritmo, né, servindo-se de uma bebida natural, saudável. Você pode aproveitar e colocar o restante na geladeira e servir os seus convidados, receber, né, os amigos da mesma maneira, com uma bebida acolhedora. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que todos tenham um ótimo momento com o chá. Amei, meninas! Aprenderam? Deixa eu te dar um beijo, Juliana. Adorei a sua ideia. Fiquei apaixonada. Gente, como o brasileiro é criativo e como que a gente vê diariamente aqui, eu tô com uma mulher empreendedora, como a gente vê quando você quer, você tem ideia, força de vontade, olha, simples, chique, né, trabalhando a saúde das pessoas e um diferencial, né, para sua casa, para o seu evento, enfim. Parabéns, muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigada a você. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido aí fazer chás e as infusões também, para que a gente possa desacelerar. Ah, já esquecendo, tem a nossa diva de hoje, Juliana. Aproveita que está aqui comigo, vamos conhecê-la? Claro, vamos lá. Vamos lá. Meu estilo eu considero casual moderno. Eu gosto de cores, que as cores elas falam por mim. Até se eu não tiver de bom humor, meu astral não tiver muito alto, as cores me dão essa vibração. Bom, hoje eu não estou podendo escolher muito, né? Eu hoje estou gostando muito de vestido, ou o que cabe. E eu gosto muito de tênis. Durante o dia eu gosto muito de usar tênis. Então eu faço combinações de vestidinhos com tênis, legging, com bata, eu adoro. E está sendo super bem-vindo. O mais selvagem possível. Hoje eu lavei, ele tá assim. Mas no dia a dia ele fica mais cheio. Eu gosto dele cheião e natural. Eu sou diva, #divando. Ai, gente, a nossa primeira diva grávida aqui do Band de Mulher. Que linda, Samanta. Um beijo, que Deus abençoe a chegada do seu bebê e você realmente é uma grávida estilosa e toda linda, adorei. Bom, obrigada mais uma vez, Juliana. Olha, no Band de Mulher de hoje a gente falou de várias coisas. A gente falou na dor no início do programa, a gente falou da importância
de você se cuidar, de você procurar um médico, não se automedicar. A gente falou também das manias das nossas crianças, né? Quanto é importante a gente saber que tem uma naturalidade nas coisas e o quão importante a gente olhar com carinho, cuidado e procurar um profissional na hora certa. Daí veio a história do chá. E eu falei do desacelerar, o quanto é importante você se olhar com amor, com carinho. E olha, vez por outra, faz isso mesmo, não é egoísmo se você quiser. Separa um minutinho do seu dia, aquela horinha e fala, é o meu momento, é o meu time, é a minha hora assim para que eu possa escolher uma música legal, saborear um chá, né? Cuidar de mim, tomar aquele banho gostoso, passar um creme, se amar. Não é de forma alguma feio você se apaixonar por si mesmo quantas vezes você quiser. Você é o seu maior amor e quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente se gosta, a gente tem muito mais propriedade, sabe? E liberdade para a gente amar melhor todos à nossa volta. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher, que é feito com muito carinho todos os dias para que você possa ter uma melhor qualidade de vida sempre. Um beijo e até amanhã.